Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Conexão UFO Brasil. Saudações a todos vocês inscritos. Para quem não conhece, eu sou o Anderson. É um enorme prazer. Quero mandar um abraço para o Daniel, um norte-americano que assiste o nosso canal. E ele me enviou o link de um site norte-americano que fala a respeito do Dr. Michio Kaku. Aliás, existem vários sites norte-americanos que falam sobre o Dr. Bridge e o Michio Kaku e também do Zakharovich. Bom, o site fala sobre um perigo que é o Nibiru, a advertência do Dr. Michio Kaku. Então diz assim: Dr. Michio Kaku, perigo, Nibiru está aqui. Prepare-se para uma extinção massiva. Estados Unidos e Rússia estão se preparando para o planeta X, Nibiru. Enfim, vou deixar o link do site logo abaixo desse vídeo. Eu achei bem curioso esse site, pelo menos o que está escrito nele. Eu fiz a tradução e vou ler para os senhores. Lembrando que o Dr. Michio Kaku é considerado um dos maiores cientistas da atualidade. E ele mesmo fala que está acontecendo anomalias no planeta. Inclusive ele disse que já era para ter acontecido um terremoto poderoso que envolve a fala de San Andreas. Bom, vamos lá. Palavras dele: existe um planeta entre a Terra e o Sol, e o que seria necessário para que o público acreditasse? Aumentando os terremotos, vulcões crescentes, supertempestades, aquecimento global, derretimento de geleiras? Mas quão alto acima do nível do mar você está? Porque esse tópico de um objeto grande de entrada continua sendo relatado. E que diz o seguinte: o que mais precisamos para a gente acreditar que tem alguma coisa de anormal? O que mais? Ou seja, todo mundo vendo que a Terra está se deteriorando. E pelo modo de falar, dá para entender que realmente é o Michio Kaku, porque ele vai dando exemplos, ao mesmo tempo fazendo pergunta. Eu já vi ele dando entrevista em canais norte-americanos, e é mais ou menos assim que ele fala, né? Mas pelo menos eu achei bem curioso isso. O que você acha? Os meteoros crescentes são um sinal do que está prestes a aumentar, mas está por vir? Pesquise isso. Os que o segue, feito para comentar, criticar, debater, motivar, e mais pesquisas por parte do espectador. Só esses cometas atingiram a Terra bem na face. Eles também queimariam quanto mais perto chegassem do Sol, reduzindo assim a quantidade de luz que recebemos. Na época havia 3 explicações propostas para explicar as chuvas regulares de cometas: o planeta X, a existência de uma estrela anã marrom, uma irmã do Sol, e as oscilações verticais do Sol enquanto ele orbita a galáxia. As 2 últimas ideias foram posteriormente descartadas como inconsistentes com o registro paleontológico. Apenas o planeta X permaneceu como uma teoria viável e agora está ganhando atenção renovada. Então, devido à proximidade de detritos chegando no sistema solar interior, foi levantado 3 possibilidades: o movimento do nosso próprio Sol oscilando, Nêmesis perturbando aí o cinturão de Kuiper, ou de Oort, o Nibiru. Então foi confirmado que Nibiru, planeta X, está realmente causando perturbações nos cinturões de asteroides.
Vamos lá. A teoria de Whitmire, uma tese, é que enquanto o planeta X orbita o Sol, sua órbita inclinada gira lentamente e o planeta X passa pelo cinturão de cometas de Kuiper, tá? Derrubando cometas no sistema solar interior. Os cometas desalojados não só se chocam com a Terra, mas também se desintegram no sistema solar interior à medida que se aproximam do Sol, reduzindo a quantidade de luz solar que atinge a Terra. Pessoal, aqui está começando a chover. É uma chuva bem forte. Ainda bem que aqui não é área de risco. Mas eu estou preocupado com o centro do Rio. A previsão forte para chuva hoje e realmente se cumpriu. Está chovendo muito. Em 1985, o grupo de pesquisadores estava tentando entender por que as extinções em massa acontecem com 3 hipóteses separadas, liderando o caminho: a existência de um nono planeta, a existência de uma irmã do Sol ou as oscilações verticais do Sol eram as culpadas. Nas últimas 3 décadas, as duas e últimas hipóteses foram rejeitadas, enquanto a busca pelo planeta X só ganhou força. Aqui eles erraram. Na verdade, não é nono planeta, é planeta X. O planeta 9 é um outro astro. Quando os representantes do governo americano perguntaram ao chefe da NASA, Charles Woodson, qual seria a melhor resposta para um grande asteroide para a Terra, a sua resposta foi simples: RES. A tradução, pessoal, sempre acontece, nunca é 100%, sempre tem uma falha. A NASA afirma ter detectado 97% dos asteroides do planeta Matador. Vejam só isso. No sistema solar, objetos de 6 a 7 milhas de largura, semelhante aos que mataram os dinossauros. Lembrando o seguinte, que a NASA, ela está realmente muito preocupada. O próprio Jim, que é o chefe lá da NASA, ele está muito preocupado e diz que o mundo tem que se atentar. Os cientistas têm que redobrar atenção enquanto os asteroides está sendo, e foi feita uma reunião em Washington, foi debatido sobre o que se pode fazer se um asteroide ameaçar a Terra. Então a NASA realmente está muito preocupada. Eles estão fazendo várias simulações. Eu coloquei isso no canal Olhos no Céu. Bastante, fiz mais ou menos uns 3 vídeos batendo nessa tecla. E por que os cientistas da NASA estão tão preocupados assim de uns dias para cá? Por quê? Então, sempre quando se fala em planeta X, em Nibiru, se fala em asteroides, meteoros, detritos, sempre. Sempre. Então, além de perturbar os cinturões, ou seja, empurrar meteoros para cima de nós, ele por si só é um cometa carregado de detritos. Nós deveríamos ter advertência se tal objeto se aproximasse, mas atualmente não há tecnologias que poderiam pará-lo. Quando a civilização entra em colapso, ela prevê o mundo voltará a negociar. Exorta todos a terem um kit de preparação para desastres, contendo alimentos, água e outros suprimentos suficientes para durar 72 horas. Este é um conselho sensato, e os preparativos têm um ponto quando zombam daqueles que o ignoram. Então tem muito erro de tradução, mas dá para entender que o governo, o que está fazendo nos Estados Unidos, né, o que foi feito algumas vezes, a própria FEMA mobilizando o pessoal com kit de sobrevivência e tal. E por que disso? Tá?
É tipo dar uma chance para as pessoas sobreviverem como puderem, sabe? Então realmente é muito complicado. Os relatórios de mídia geralmente se concentram em asteroides de tamanho médio que destruiriam uma cidade com impacto, mas o poder destrutivo de um assassino de planetas é difícil de imaginar. Isto é o que aconteceria se a órbita de Nibiru, planeta X, atirasse em planeta assassino, asteroide na Terra. Então são erros de tradução. Mas esse termo foi interessante, né? Assassino de planeta. Nibiru, Nibiru assassino de planeta. Caramba. NASA confirma que o planeta Nibiru está voltando para a Terra e traz consequências catastróficas. Vai converter a Terra para um ice ball. É bem complicado. A física é simplesmente extraordinária. Você tem exatamente essa incrível explosão de terremotos incríveis, de tsunamis incríveis, e em seguida, em qualquer lugar dentro de centenas de quilômetros do local, você tem blocos de tamanho de prédio chovendo na paisagem. Já pensou, pessoal? Tsunamis até 900 pés de altura teriam corrido para fora do local da explosão, enquanto terremotos ondulavam através da Terra. A explosão de ar teria achatado as florestas por milhares de quilômetros. Mas a pior parte ainda está por vir. O impacto do asteroide tinha vaporizado um enorme pedaço da superfície da Terra, que atirou no espaço e cercou a Terra. A fumaça da rocha se transformou em minúsculas gotas de vidro que caíram sobre a nossa atmosfera, aquecendo o ar tanto que as plantas na superfície pegaram fogo. Nosso planeta se transformou em um forno. Sim, isso pode acontecer. Acontece um fenômeno chamado de vitrificação por causa do calor de um asteroide. De um asteroide grande, né? Então estou dando um exemplo de um asteroide grande. Cai com a Terra. O que acontece? O impacto, ou seja, a poeira, ela vai ser queimada e vão se transformar em vidro. Vai atingir a temperatura acima de 1000 graus Celsius. Tá? E ela vai subir e vai ficar na atmosfera. Aí sim vai ser um efeito estufa. O calor extremo matou animais em todo o mundo, enquanto a chuva ácida poluiu a água. O que... bem interessante, olha só. Chuva ácida. Bíblia, absinto. Olha. Caramba, me deu até um arrepio agora. Me passou isso na cabeça. Enquanto a chuva ácida poluiu a água na superfície escura, muitas plantas não conseguiram fotossíntese. Não conseguiram criar fotossíntese. Vejam isso. Chuva ácida poluiu a água. Absinto. Absinto caiu. Muito interessante, né? Quando o absinto ele tornou as águas amargas, ou seja, ácida. Está em Apocalipse isso. Que o cometa absinto iria contaminar as águas também. Ia tornar essas águas amargas. Bem curioso, bem curioso. Novas informações que algo grande está causando estragos em outro planeta, assim como o nosso Sol está se tornando mais um mistério. Realmente, nosso Sol, a própria sonda SEC mostra isso, né? A própria sonda SEC mostra e está bem complicado. E cortaram a sonda SEC, agora só a sonda SOHO. Astrólogos, cientistas espaciais, ex-funcionários do governo e membros políticos estão todos na mesma página, afirmando que 2018 é o ano que todos nós temos ouvido falar sobre o retorno do planeta X Nibiru, ou seja, em 2018 quer dizer que já triplicou o boato de Nibiru. A Rússia está terminando. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Por isso que é bom assistir o vídeo até o final, porque tem informações importantes. A Rússia está terminando apenas 5.000 abrigos em Moscou. Eles são muito mais abertos a esse respeito, afinal. E realmente,
sobre esse tópico do que outros governos. E realmente, a Rússia é o país que mais se fala em Nibiru. É a Rússia, até mesmo as últimas informações são dos cientistas russos, tá? Não se vê americano, não se vê nenhum outro tipo de cientista, é só mesmo os russos que estão dando coordenadas. E vamos ver, os russos deram a previsão para o monstro chegar em 2021. Vamos ver. Eu penso. Eu pessoalmente estimo que os Estados Unidos da América provavelmente tenha mais de 150 bases militares subterrâneas. Uma enorme cidade subterrânea militar existe. Vejam isso. Vejam isso. Uma enorme cidade subterrânea militar existe debaixo do aeroporto de Denver. A Rússia tem alguns que podem acomodar mais de 100 mil pessoas na base das montanhas. Estas são cidades subterrâneas inteiras que estão em construção desde os anos 80. Porque desde os anos 80 foi detectado um monstro. Então já começaram a construir. E o Brasil? E o Brasil? Ninguém fala nada. Políticos só querendo roubar. E o Brasil não fala nada, né? Esse é que eu te falo. É isso que eu falo para os senhores. Agora, essa base subterrânea em Denver é que aquele ex-militar, o Corey Goode, falava dessa base subterrânea de Denver. Ainda fala. Acho que foi Corey Goode, se não me engano. Aqui, ó. Então eles possuem sim, os americanos e os russos. Os americanos também sabem disso. E as autoridades brasileiras, será que não sabem? Pois é. Os campos eletromagnéticos muito maiores do planeta X causarão grandes terremotos. Maiores do que o nível mais alto de 9.5, conhecido até o momento. É que eu sempre falo dos meus vídeos. É que eu sempre falo. O terremoto mais poderoso até o momento foi de 9.5 que ocorreu no Chile, que foi o mesmo terremoto que Carlos Mons Ferrada previu. Em seguida foi um de 9.2 no Alasca. Então, com certeza, o campo magnético de Nibiru e gravitacional vão causar terremotos acima de 9.5. Eu acredito que é mais por causa do fator gravitacional. Erupções vulcânicas, de tsunamis, a mudança dos polos físicos. A mudança de polo já está acontecendo. Agora, é de conhecimento público que as agências governamentais estão em uma classificação de necessidade de conhecimento intra-agências e que elas nunca publicaram informações com antecedência que poderiam causar uma ruptura econômica ou outra, disse o suficiente. Exatamente. Se avisar o povo com antecedência, o que vai acontecer? Um colapso na economia, vai dar uma guerra, ninguém mais vai querer trabalhar, né? Já trabalhamos obrigado, né? Trabalhar é bom, mas não é todo dia que você está afim de trabalhar, não é verdade? Tem dia que você está passando mal, entendeu? Agora a pessoa trabalhar sabendo que vai morrer, então da noite pro dia, o mundo vira um pandemônio, tá? No entanto, se você fizer alguma pesquisa, encontrará vários níveis de desinformação. Parte disso é de membros não educados do público, e da parte disso é muito provável de propósito. Você tem que usar sua cabeça quando você pesquisa. Realmente, tem que tirar, pessoal. Temos que ter um discernimento. Vamos filtrar as informações. A informação lá entra de um lado, o cérebro processa, e daí você tem uma opinião sobre aquele assunto. Daí você elimina o que não interessa, você só assimila o que é lógico. É isso que está dizendo. Até a descoberta do planeta X, os astrônomos consideravam os escritos dos antigos sumérios sobre esse objeto como lenda. Quando o planeta X foi descoberto, está afirmando pelo telescópio Iris, hein?
Em 1983, eles de repente aprenderam que os sumérios não eram os povos primitivos que foram designados por intelectuais de hoje. Então, realmente, o planeta X foi descoberto em 1983. Eu não tinha nem nascido ainda. Tá? E, se eu não me engano, foi pelo telescópio IRAS, foi pelo telescópio infravermelho. Vamos lá. Aí, até então, todo mundo achava que era ficção, não é isso? Que os povos antigos eram idiotas, os sumérios. Nossa, isso aí é povo antigo, não é isso? Isso é escrito antigo, que desprezo, né? Um homem moderno tão arrogante. Ah, isso aí é antigo. Não é verdade? Não sei o que as pessoas falam. Aí se tocar, dando um exemplo, uma música da década de 80, aí os jovens de hoje, ah, isso é música velha, é música antiga. É assim que você. É assim que o ser humano funciona. A cabeça do ser humano funciona assim. Ah, é velho, é antigo, é povo antigo. Isso aí é muito. Tem muitos anos atrás. Não é assim que o ser humano age? Não é isso? Pois é. É isso daí. Aí descobriram o Nibiru em 83. Aí pensaram, poxa, como que eles sabiam disso? Sendo que não tinham nem telescópio. Como é que já sabiam disso? Pioneiro. Quando a Pioneer, que significa pioneiro, 10 foi enviada para estudar o planeta X, encontrou uma força misteriosa apelidada de Anomalia de Pioneer por cientistas confusos da NASA. Foi gentilmente empurrado pela força da magnetosfera do planeta X e moveu-se em direção oposta de volta para o Sol. Seu impulso para a frente foi desacelerado. Muito curioso, hein? Tá vendo só? Registrado pela sonda Pioneer. Pioneer estava viajando para a direita de Nibiru. Quando, neste momento, isso nos diz duas coisas. A força magnética externa de Nibiru é tão forte que pode afetar objetos de Nibiru à distância aproximada da Pioneer na época. O magnetismo de Nibiru gira no sentido horário porque essa é a única maneira de empurrar a Pioneer de volta quando a sonda do espaço profundo voava à direita, girando no sentido anti-horário. E a Pioneer 10, viajando na mesma direção, empurrava a sonda levemente para frente e para a direita de sua trajetória. A sonda teria acelerado, não desacelerando em sua deriva. Então está muito certinho, né? Então tem um contexto muito científico. Então é isso aí que eu estou achando curioso. Hubble. Vamos ao Hubble. A verdadeira razão para o telescópio espacial Hubble não foi explorar o sistema solar e o universo, como alguns afirmam de vez em quando. A verdadeira razão para gastar bilhões de dólares para construir o telescópio, colocá-lo em órbita e imediatamente substituir partes nele, foi para o propósito de ver o planeta X. Uma entrevista de 6 de julho com o Hubble Inside, agora publicado no YouTube no vídeo abaixo, declara este fato quanto ao propósito do Hubble. Ele assistiu através do telescópio Hubble e afirmou que parecia que a coisa estava do outro lado da rua e o Hubble foi cortado e eles o criptografaram e esse foi o fim de qualquer transmissão que tivemos que assistir. Bom. Nibiru. Nibiru também é conhecido como Planeta X e é referido pelo Vaticano como um nome estranho. Olha só. Então, de acordo com a informação, o Vaticano chama Nibiru de um outro nome. Olha só, esse é o nome que o Vaticano... Vejam só. Seria invenção, pessoal? Cada um tira suas conclusões, tá? Olha só o nome. Quem quiser pesquisar, tá? Também fique a seu critério. Tem uma massa que é 3 a 5 vezes a massa de Júpiter. Sua composição é de césio. Opa, tô gostando. É de incrível, cara. Composição é de césio, óxido de ferro,
ferro, oxigênio e ozônio. Caramba! Segundo o mesmo vídeo do Robo Inside, que também afirmou ter 7 planetas, luas em órbita e inúmeros asteroides. Sua existência é conhecida por todos os principais governos do mundo. Eles estão preparados, vocês, tá? Essa composição aqui é interessante, eu tenho que estudar. É possível? Óxido de ferro, ferro, oxigênio, ozônio. Caramba, por isso que ele é avermelhado. Por causa do ferrugem. Sua existência é conhecida por todos os governos do mundo. E o Brasil não sabe? Será que o Bolsonaro não sabe do Nibiru? O objeto é enorme e até recentemente é uma estrela anã vermelha, visível apenas no espectro infravermelho. O suposto agente afirma que o governo está monitorando o sistema e que em 2008 ele pode ser visto em alto detalhe com telescópios infravermelhos. Interessante. Muito interessante. Então, na verdade, a natureza de Nibiru, ele é uma estrela anã vermelha. Muito curioso. Que se tornou um cometa. Tá? Então, por isso que ele tem massa de planeta. Na verdade, a estrela ela é maior do que um planeta. A estrela, qualquer estrela, é maior do que o planeta Júpiter. Então, por isso que a lógica de Nibiru é ser maior do que Júpiter. Nibiru não pode ser menor. Ele tem que ser maior do que o Júpiter, sim, porque ele é uma estrela. Ele seria uma estrela e cometa, na verdade. Tá? Chamado de planeta, mas na verdade seria uma estrela vermelha, uma estrela não vermelha, e ao mesmo tempo um cometa, por possuir uma cauda, se mover igual um cometa. Muito curioso, muito curioso. Então tem informações aqui interessantes que está nesse site. Vou deixar o link logo abaixo para quem quiser averiguar. Mas dá para extrair daqui informações curiosas. E ele deve ter muito ferrugem, pessoal, em sua órbita. Essa composição por césio, eu fiquei impressionado. Então isso eu vou estudar como químico, eu tenho que estudar isso, se é possível, para ver se tem lógica do contexto. Mas é isso daí, meus amados. Quem gostou, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para receberem as notificações. Então, palavras de Michio Kaku, como está no site. Tem até um vídeo dele no YouTube, tá? Tem um vídeo que foi até removido. Não é? Mas já tem um outro, ó. Tem outro vídeo aqui. Tá ok? Quem quiser acessar. Forte abraço a todos e até a próxima.